Minuto Bola. Seja muito bem-vindo, caro ouvinte! Começa pra você mais um programa Minuto Bola, hoje sob a apresentação de Léo Rodrigues e o Wing Nantes. Minuto Bola que tem como destaques a rodada atrasada do Brasileirão entre Botafogo e Santos e também os dois jogos da Sul-Americana de brasileiros, né? O São Paulo que ganhou por 1-0 e a Universidade do Chile que ganhou um time carioca aí por 4-0. Exatamente. Sob a embala do seu Jorge, com o Wing Nantes deixando de lado o Flamengo, que perdeu de 4-0 pro Laú, nós vamos começar o programa, não é isso, Wing? Com certeza, rapaz. Rapaz, vamos começar falando sobre o Brasileirão, né? Ontem nós tivemos realizado nessa quarta-feira, né? Que agora recebeu o roteiro, acertou o roteiro das partidas, né? De todas as equipes. Tá todo mundo com 30 jogos, não tem mais ninguém com jogo adiado. E era um resultado que, inclusive, no programa em que falamos sobre o jogo, foi unanimidade que o Santos venceria o Botafogo. Pois e é, não deu outra. O Santos estava fugindo do rebaixamento, né? Apesar de estar com a cabeça no Mundial, é certo que o Santos está brigando também contra o fantasma do rebaixamento, que não é uma coisa bonita, não é legal cair num ano que se é campeão mundial. Exatamente, e ainda não se safou de todo esse risco, né? E mesmo tendo perdido pro Grêmio na partida anterior também em casa, ontem, nessa quarta-feira, aplicou um placar de 2-0 e com gols dos dois principais atacantes santistas, né? O Neymar fez o primeiro e o Borges fez o segundo. E que golaço todos os dois, né? O do Neymar, então, foi covardia. Ficou muito bonito do Neymar. Eu que tinha elogiado, né? Rasgado a elogios pra zaga do Botafogo. Eu vou começar a elogiar os rivais do meu time, o Rio Branco, pra ver se acontece a mesma coisa, né? Ah, pois é, porque ontem o Neymar simplesmente botou a defesa pra dançar, né? Aquele jogadinho pra lá, pra cá, chutinho de biquinho no cantinho. Não teve jeito, O garoto é muito habilidoso, Cara, é craque. E o gol do Borges não deixou pra menos também, né? Um belo chute de fora da área, a bola ainda bateu na trave antes de entrar, né? E ele que é indiscutivelmente vai ser o artilheiro do Brasileirão, né? Já tem 22 gols marcados, 9 gols a mais do que os vice-artilheiros e faltando 8 jogos. Quando a fase é boa, Léo, quando a fase é boa, tudo entra. Até gol de nariz ele já tem condições de fazer nesse campeonato. O cara pode chutar a bola pra cima que vai dentro do gol, né? E nós já tivemos, né, nesse campeonato brasileiro, outros anos em que a artilharia já foi mais brigada, né? E esse ano o Borges acabou com a graça de todo mundo. Não acredito que o Borges tenha acabado com a graça de todo mundo. É porque tá todo mundo sem fazer gol, né? Tá todo mundo economizando. Ele é o único que tá tendo uma média pra quem tá disputando a artilharia. Exatamente. E muito por causa disso pode estar levando vantagem também, né? Agora, quanto ao Botafogo, né? Mesmo sendo um jogo complicado, jogar na Vila contra o Santos, não é moleza pra ninguém realmente, mas pra nós, né? Pra quem dependia apenas de si pra ser líder, podia ter se esforçado um pouco mais pra que conseguisse, né? O Botafogo não mostrou um futebol de quem quer ser líder e é um problema que os botafoguenses têm enfrentado há algum tempo, né? Essa falta de ímpeto do time, a falta de ímpeto. Também. Porque o time, quando chega na reta final, não apresenta o futebol que deveria apresentar. Pois é, agora continua em terceiro lugar com 52 pontos, atrás de Vasco e Corinthians, que é o líder, que estão com 54, né? O Botafogo, que como nós bem dissemos, pareceu rendido ao talento do time santista, né? E olha que nem jogou todo mundo, né? O Ganso e o Elano ficaram de fora e o Neymar e o Borges sozinhos deram conta. Pois é, foi mais falta do Botafogo em campo do que presença de bons jogadores pro Santos, né? Exatamente. E agora, como nós bem demos na introdução, não tem mais ninguém com jogo a menos, né? O Santos não tem mais jogo a menos, tá todo mundo com 30 jogos e daqui pra frente o Brasileirão entra em sua reta final. Exatamente, agora que o bicho pega. Perfeitamente. Vamos então mudar para a Sul-Americana, partindo agora o nosso papo principal. O principal destaque, né, não pode deixar de ser a apagada noite do Flamengo no Engenhão. Léo, vou aproveitar a sua deixa rapidamente. Olha, eu vou me levantar, querido ouvinte, eu estou me levantando. Não vamos falar da apagada noite do Flamengo, vamos bater palma para a bela noite da Universidade do Chile. A questão é fugir do foco do Flamengo ter perdido, né? Cara, eu não acredito que tenha sido... Assim, o Flamengo não apresentou um bom futebol, mas a Universidade do Chile mostrou um futebol espetacular. Eu tô aqui de queixo caído, vi o jogo e
Cara, que time bonito. Eu tô começando a torcer pra eles. Eu vou comprar uma camisa azul. E até mesmo no programa de ontem, a Lorena tinha citado, né, quando nós comentamos desse jogo, o jogador, como é que chama? Vargas, o Vargas, exato. E o Vargas acabou fazendo 2 gols no Flamengo. Um garoto muito bom de bola. Não só o Vargas, como um tal de Lorenzetti. O Lorenzetti. Mena e o incrível capitão da equipe da Laú, que eu não me recordo o nome, Rojas. É o Rojas, né? Ele que é lateral direito e tava sempre caindo pela esquerda. No fim do jogo, jogou contra um zagueiro. O cara incansável. A média de campo percorrido pelos jogadores da U foi de 9 para 10 quilômetros. Os caras correram demais, jogaram muito. E enquanto isso, o Flamengo não conseguiu acompanhar o ritmo, né? E primeiro, uma curiosidade histórica, né, que já tem o clube, é impressionante a falta de sorte quanto ao uso de uma terceira camisa, né? De 95 pra cá, pra gente poder fazer um levantamento, o Flamengo já teve 7 chamados terceiro uniforme e já realizou 21 partidas. Foram 3 vitórias, 7 empates e 11 derrotas, contando com a de ontem, né? Simplesmente não tem dado sorte o Flamengo fazer uma outra camisa além da rubro-negra e da branca, né? Pois é, cara. Eu ainda continuo com a minha opinião de que camisa não ganha jogo, apesar da camisa rubro-negra ser muito forte. Faltou quem a vestisse, faltou quem envergasse o chamado manto sagrado pra poder apresentar um futebol combativo à equipe da Universidade do Chile. E também no jogo de ontem, o Flamengo podia estar de rubro-negro, podia estar de branco, da cor que fosse, que com aquele futebol não ia conseguir ganhar de ninguém, né? Olha, eu vou destacar uma coisa aqui que, na minha opinião, vem sendo o principal desfalque do Flamengo. Alguém na área técnica. Porque o Flamengo vem ganhando, tá disputando o título e tudo mais, mas não tem uma jogada, o time anda muito mal armado, jogadores violentos como o Ayrton, que foi expulso. Não merecia nem ter sido expulso, né? Merecia ter sido preso. Pois é, rapaz, é uma coisa patinada. Terrível. Uma coisa muito terrível, porque ontem o time faltou um armador, mesmo com o Ronaldinho Gaúcho em campo, quem tava com o carro, com a função de armador era o Williams caindo pela direita, o cara que não acerta passes, sabe, que não tem esse fundamento. O Flamengo tinha os jogadores, mas faltou o treinador ali pra poder ajustar cada com a sua melhor qualidade, né? Eu não tô entendendo a torcida do Flamengo que ainda não fez um protesto significativo contra o Vanderlei Luxemburgo. Pois é, o Flamengo que jogou com o Ronaldinho, com o Thiago Neves, né? O Botinelli que saiu machucado. E nós também citar outros detalhes sobre a partida, foram que essa derrota por 4-0 acabou sendo barata muito por causa da arbitragem, não é isso, Igor? Pois é. Que no primeiro tempo a Universidade do Chile teve um gol muito mal anulado, que o jogador não estava impedido. E no segundo tempo foram 2 pênaltis discutíveis. O primeiro o árbitro marcou, que nós vamos dizer depois, porque cabe certas apurações, né? E quanto ao segundo, foi o Felipe, que cometeu um pênalti no jogador chileno, que o árbitro também não marcou, né? Fora o pênalti marcado que o Felipe pegou e eu não vi na imagem se a bola entrou, se não entrou. Fica aí a dúvida, fica aí a discussão. É, esse é o ponto principal do lance. A Universidade do Chile teve um pênalti que o árbitro marcou, o Felipe defendeu e no segundo lance, né, defendeu em 2 tempos. Teria dúvida se ele já tirou a bola de dentro do gol ou se não tirou, né? Eu vendo as imagens, sinceramente, eu acho que a bola entrou, viu? Eu já acredito que não. Você acha que não? Eu não vi a bola entrar. É porque as imagens, se você viu as mesmas que eu vi, ficaram de ângulos muito duvidosos, uma coisa muito difícil de... Por uma parecia que entrou, por outra que não. Ficou muito difícil de ter certeza. Então, o que daria certeza era o chip da bola, né? Mas isso aí é uma discussão que vai render e render. Muitos tempos. Aí acabou com essa vitória de 4-0 para a Universidade do Chile. No segundo jogo, praticamente matou, né? Pois é. Agora o Flamengo, todos os jogadores, pelo que eu tenho lido, estão com aquele papo de focar no brasileiro. Só resta saber se essa derrota vai abalar ou não os ânimos dos jogadores num jogo difícil, que o Flamengo vem muito desfalcado contra o Santos nesse domingo, né? Exatamente. E pra gente poder dar o último jogo, a vitória do São Paulo também, venceu por 1-0 o Libertad no Morumbi, teve registrado o primeiro gol de Luiz Fabiano. Ele que marcou o gol da vitória do São Paulo, não é isso, Igor? Um jogo muito chato,
de bonito mesmo, só o gol do Luiz Fabiano, com uma bela matada no peito, arrematando. Mas jogo muito chato, vou te contar, hein? Aquele, cara, se não tivesse um jogador diferencial, ficava no 0x0 clássico, né? Pois é. E aquela perguntinha final que a gente faz, agora o Fabuloso desanda em fazer gol? Eu espero que sim, é um jogador muito bacana, eu gosto muito do Fabuloso. Eu também acho que depois desse gol que ele fez, não vai parar mais tão cedo de fazer gol, viu? E a gente torce muito por isso. E assim nós finalizamos pra você mais um Minuto Bola. Pois é, ficamos por aqui, querido Léo. Pois é, quanto ao programa de amanhã, nós vamos falar sobre a 31ª rodada do Brasileirão, que será jogada nesse fim de semana, né? Você conferiu o programa Minuto Bola sobre as companhias de Léo Rodrigues e o Wing Nuts. Com a gravação de Muni Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessag.